Bem, estamos aqui hoje para mais uma live aí. Hoje eu tô aqui no ateliê, os outros dias eu estava em casa fazendo de lá. Resolvi hoje, tinha uns trabalhos para fazer aqui. Aí a gente veio para cá. Então, assim, a última vez que eu tentei fazer uma live daqui eu tive alguns problemas de internet, que foi com o Caio. Espero que não seja o motivo. E vamos lá. Tudo bem com vocês? É isso aí. Uma breve explicação aqui hoje, que a live hoje a gente vai fazer com a Raquel. Só vou aguardar ela entrar para a gente começar. E também avisar o pessoal, quem estiver assistindo essa live depois no YouTube, né, que estou colocando as lives anteriores lá, 24 horas depois, sempre colocando essas lives lá, para o pessoal poder rever e tudo mais. Boa tarde. E, gente, tem a questão de algumas coisas de áudio que não fica legal, imagem que não fica boa, porque é uma live, certo? Então, mas está na íntegra lá no YouTube, tá? E é legal porque eu tenho a participação de todos vocês aqui e aí a gente conversa, tira as dúvidas, tá sendo muito bacana. A Raquel acabou de entrar aqui, já vi ela. E então eu vou chamar a Raquel para a gente fazer esse bate-papo aqui, para a gente conversar um pouquinho sobre o trabalho dela. O pessoal está entrando ainda. Oi, Raquel. Oi, Augusto, tudo bem? Tudo? Como é que você está? Deixa eu tentar aumentar um pouquinho o volume aqui. Tá conseguindo me ouvir bem? Estou te ouvindo bem. E você, está me ouvindo bem? Tá, para mim tá ok. Tá ótimo. Então tá. Tá bom? Tá ótimo. Gente, a gente não se conhece, né, pessoalmente, a não ser nos contatos. Acho que a gente já se cruzou por lá de alguma maneira, né? Contato. Mas a gente não se conhece ainda pessoalmente, apesar dela estar pertinho aqui de mim, né? Tá no Bom Retiro, né? No ateliê seu aqui no Bom Retiro, é bem pertinho. Tem uma aluna aqui que te conhece, que foi até a pessoa que me indicou, espero que ela esteja assistindo, né? Assim, ontem eu estava na maior dificuldade para conseguir falar o seu sobrenome. Fala aí como é que pronuncia seu sobrenome. É Clepax. É Clepax. Clepax. É, eu tentei falar lá na chamada, mas acho que falei razoavelmente. Tive que gravar umas 4 vezes, mas tudo bem, deu certo. Por isso que eu E, o nome para. Juntei o sobrenome, né? Porque é com K. E aí eu pus Raquel, que fica mais fácil para as pessoas identificarem. Né? O K já é que legal. o meu sobrenome. Que bom. Então, gente, eu convidei a Raquel porque ela tem um trabalho que ela está fazendo agora que é muito legal, que a gente vai falar um pouquinho sobre essa iniciativa. E também ela falou que a gente poderia falar também um pouquinho sobre questões de secagem de peça e tudo mais. A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso também. E depois a gente abre para mais perguntas. A Cris Couto está online ali, ela falou assim, fala mais alto. Não sei se sou eu ou é você. Eu falo muito alto, tá? O som Mas vamos. está bem bom, o som. Está bem alto. Tá, tá. Tenta aumentar o volume aí, gente, tá bom? Então vamos lá. Essas lives, como eu tô, não sei se você está acompanhando, eu estou fazendo na semana aí, conversando com ceramista, com o pessoal da área aqui, para a gente trocar informação, né? Falar um pouquinho sobre esse assunto aí, aproveitar esse momento que está todo mundo em casa, né? E poder movimentar a cerâmica, porque de certo modo, assim, eu não sei, lógico para você também, mas para mim aqui está parado por questão de alunos, né? Então eu estou só vindo no ateliê para fazer algumas peças, algumas coisas que a gente tem para finalizar, mas o ateliê como aula está totalmente parado. Então, a gente está aproveitando esse momento aí para poder fazer essa ligação e eu conhecer pessoas que eu não conhecia como você e é um prazer te ter aqui. Agradeço pela disponibilidade e queria já te falar assim, fala um pouquinho como é que é a sua história resumida, tá? Na cerâmica, como é que você iniciou nesse caminho da cerâmica? Conta pra gente. Bom, eu sou formada em artes plásticas e eu já fazia cerâmica há muitos anos atrás, e quando eu saí da faculdade. E depois, durante um período, eu tive livraria. Eu fiquei com 15 anos praticamente com livraria. Então, eu meio que abandonei a cerâmica.
Mas eu fiz umas coisas assim, eu vendi o meu torno, aí passou um tempo, eu recomprei o torno, e eu nunca quis abandonar de vez, né? E quando eu me desfiz das lojas, eu voltei para a cerâmica, e aí eu fiquei 6 anos com a Ideco. Eu tive outros Sim, professores, mas com quem eu fiquei mais tempo me especializando foi com ela. que E me bacana. especializei no torno. E, além do torno, eu tenho bastante experiência com placa, com outras técnicas, né? Como todo principiante, a gente vai buscando e a cerâmica tem um universo infinito, infinito. Mas chega uma hora que a gente tem que escolher um caminho para seguir, para crescer no trabalho, né? Porque se a gente fica muito na Certo. alimentação, a gente acaba não se aprofundando mesmo numa área. Isso. Então, eu comecei a focar no torno e as outras técnicas servem para complementar. Então, a peça, o que eu faço, principalmente, eu faço no torno, e depois a placa, ou a cobrinha, ou as outras técnicas são complemento. Tá? Legal. E eu fiquei anos trabalhando na minha casa. Aí eu comecei a me sentir meio sozinha e queria compartilhar o que eu conheço, o que eu aprendi, o que... Depois eu vou te perguntar daquele forno que você tirou da sua casa, né? Foi da sua casa, né? Então, Depois você conta, mas fala aí, você ficou na sua casa aí. e aí eu comecei, eu queria ter alunos, e como eu moro num apartamento, ficou complicado ter alunos em apartamento. E eu comecei a pensar em sair de casa, sair do apartamento e ter um local. E aí eu comecei a me deparar também com muita gente que fazia aula, queria produzir mais e não tinha espaço para fazer isso. E, por uma coincidência, um espaço de fábrica, um espaço grande, ficou desocupado, ficou disponível, e eu resolvi assumir esse espaço com essa ideia do cowork, Que porque legal. eu levei todo o meu equipamento para lá e tive a grata satisfação de ter assim amigas que desmontaram o ateliê, me cederam coisas, forno de vidro, Que torninho de legal. mesa, um monte de ferramenta, né? E gente que vai lá trabalhar e que também tinha o ateliê, fechou seu próprio ateliê, falou: "Ai, Raquel, eu tenho uma mesa, tenho uma plaqueira, tenho isso, tenho aquilo, eu vou levar para o seu espaço e faz um pacote". Então, assim, é uma mensalidade pequena, ela contribuiu, inclusive, com mesa, com ferramenta, e usa 2, 3 vezes por semana como ela precisa. E assim outras pessoas. E tenho também as aulas que eu dou, porque às vezes a pessoa chega lá e não sabe fazer nada, Sim, precisa uma orientação, então eu dou aula também. Tem os grupos de torno, grupos de placa, de modelagem, e tenho no espaço outros artistas plásticos, e é muito interessante, porque tem ah, uma, essa troca é legal, né? né, É, de gente que não faz só cerâmica, que faz escultura, ou que faz coisas em bronze, ou que faz objetos de sucata. Muito interessante. E sempre aparece gente procurando, fala: "Ah, eu trabalho em casa, mas em casa é muito complicado, eu queria um espaço eu melhor". mesmo já indiquei várias pessoas para lá, porque muitas vezes o pessoal me procura só por questão de forno, de infraestrutura, né? Aí, assim, eu tenho. Porque, assim, eu conheço 3 espaços aqui em São Paulo que estão fazendo esse trabalho, né? Mas o mais próximo que eu vejo é você aqui. Então, sempre que o pessoal aqui me procura, eu falo, porque eu acho que isso é bacana para dar essa infraestrutura para o pessoal que não tem, né? E principalmente que ou está começando, só quer queimar peça muitas vezes, quer usar o espaço, isso é muito legal. Então, tem gente que faz, tem uma moça que faz joias, então ela vai lá de vez em quando, ela faz a produçãozinha dela, deixa lá, e quando eu faço a queima, eu incluo a produção dela.
Vem gente que traz peças só para queimar. Tem gente que acha caro, mas o meu custo ele é bem calculado, baseado na energia, no custo da energia elétrica, da mão de obra e Sim, tudo mais. Eu fiz essas contas direitinho, ainda mais depois o Stefan, né? O Stefan deu aquela Steph. palestra no CONTAF sobre custos e tal, e bateu exatamente com o que eu já fazia antes, né? Que isso é uma Que coisa também legal. que o ceramista tem que aprender. Eu acho é isso que eu ia te perguntar, né? Porque envolve aí uma questão. Quando você pensa assim, né? Um dos motivos que eu não abro assim para queimar para fora e tudo isso é porque essa relação, né? De você conseguir chegar num valor exato para trabalhar, né? E para poder oferecer o produto. Aí tem que também pensar no desgaste, o trabalho de enfornar as peças, o desgaste do forno, conduzir essa pessoa pelo caminho certo, né? Porque às Porque a vezes gente assim, tem essa. é, acontecem acidentes lamentáveis. Uma peça que desce inteirinha, por exemplo, na placa, né? A pessoa falou, não, eu usei argila tal, e no fim não era aquela argila, era outra argila, virou uma pasta em cima da placa, né? Exatamente, E se estoura também, aí estoura as coisas de outros alunos. Isso assim, tem que ser muito criterioso, muito cuidadoso. Então, um dos motivos que aconteceu de não queimar a peça para fora foi isso aí. Eu trabalhava num ateliê que não era só eu, tinha uma sócia e uma vez uma pessoa levou uma peça de baixa, né? E assim, ela falou, vamos queimar e a gente faz um teste e essa peça sobreviveu. E aí ela trouxe todo um conjunto de jantar para a gente queimar. Quando eu abri o forno, eu tive que entregar as placas do forno para ela, porque foi um desastre total. E aí a gente ficou meio que nesse receio, né, de poder fazer isso. E aí eu acho que uma das coisas é essa, né, e outra também é o administrativo de tudo isso, né? Tantas pessoas circulando, regras, funcionamento, e eu acho que isso que pesa bastante para ter um espaço como o seu, né? Inclusive, assim, o forno tem uma capacidade, né? E a gente tem que estar adaptado. E, assim, não tem urgência na cerâmica, principalmente, assim, quando você vai encher o forno, se não tiver seca a peça, não vai para o forno. Não põe peça úmida no forno. Então, tem, assim, eu estabeleci algumas regras baseadas na minha experiência, que eu trato de cumpri-las, e isso tem funcionado. Eu abri o coworking em agosto. Ele ainda não é muito conhecido, tem um site, chama Fábrica Atelier, tudo junto, Isso. e a pessoa entrar lá vai ter toda a informação que ela precisa. Eu já entrei lá, já vi custo de queima, de usar equipamento, o pessoal estava perguntando, né? Tem todas essas informações, eu já entrei lá, já vi todas essas informações lá do site dela, aí depois, quem quiser, tiver dúvida, pode entrar lá. Repete para a gente só o site, é Atelier Fábrica. www.fabricaatelier. Fábrica Atelier, tudo junto. Tem dois As ali juntos. .com.br. E aí. .com é bem facinho de lembrar. E ali tem toda a informação que o pessoal precisa. Inclusive o meu telefone, legal. contato, tal. E você hoje é só você que trabalha ou você tem algum, vamos dizer assim, você tem alguma sociedade, alguma sócia, você ou só você que administra? Tem minha filha, que produz também lá, tem algumas amigas, mas em princípio eu administro e eu lidero o espaço. Legal. E essa ideia de montar esse espaço, porque assim, igual eu falei, eu conheço 3 aqui em São Paulo, mas com uma estrutura tão grande quanto a sua, eu acho que não tem. E assim, essa ideia surgiu porque você pensou, você falou que você estava sozinho em casa e você quis abrir por conta disso, mas você pensou que era uma oportunidade, é um negócio,
é uma coisa assim, uma visão vamos dizer assim, mais para frente vai acontecer bastante isso? Como é que você imaginou sobre essa relação do coworking? Porque a gente sabe que já existem algumas outras modalidades, né? Na cerâmica. É que eu comecei a fazer louça para restaurante. Meu negócio como ceramista cresceu um pouco. E eu precisei mais espaço. Em casa não estava dando mesmo. Eu precisava de mais espaço para produzir, para administrar, né? Então, eu fui somando as coisas, né? Entendi. Com, com as ex-colegas, ou gente falando, puxa, eu queria tanto levar para queimar, eu queria poder trabalhar no ateliê um pouco, não consigo, em casa meu marido não deixa, aquelas coisas assim práticas, né? Eu falei, puxa, mas eu tenho esse espaço, né? E eu não uso tudo o tempo todo, então dá para dividir com mais gente, né? Legal. E aí foi surgindo a ideia, e o cowork surgiu da internet, né? Das pessoas precisarem Sim. usar a internet, você ter um sinal bom, etc. e tal. Mas aí eu resolvi estender isso para cerâmica, né? Você chega Legal. para o pacote de barro, senta ali, tem a mesa, tem a plaqueira, tem a extrusora, tem tudo que você precisa para fazer uma peça, 2 peças, 10 peças, sei lá. Aí você tem uma prateleira para deixar suas coisas durante um tempo secando, e você pode optar pelas queimas ou não. Então, assim, é um uso que, se a pessoa quiser ir lá, só passar uma tarde, fazer alguma coisinha, ou quer fazer uma aula de torno, eu dou essa uma aula, entendeu? É uma coisa, assim, bem flexível para Isso é legal, isso é bom. mudar um pouco também esse nosso hábito de só ficar nas redes sociais. E a ideia também era trazer Isso. gente para se distrair com outra coisa que não é o celular também, né? Bacana. Não, legal, sensacional. É uma ótima iniciativa, uma excelente ideia, porque São Paulo a gente tem um problema que é a questão de espaço também, né? Então, muita gente, assim, passou, nossa, muitos alunos na minha vida, e muitos não continuaram cerâmica exatamente por questão de espaço e dificuldade para montar, né? Aí que me lembra, né, do É, seu, né? Faceira, é, tem. do seu apartamento que você estava falando, que eu vi a infraestrutura que você fez para descer aquele forno. Você tinha um forno bem grande no apartamento, né? Eu tenho um forno grande. Ele foi um exercício, assim, em 2013, ele foi içado para cá, e agora, esse ano, em agosto, eu fiz o içamento para descer. Precisou bastante contrapeso, porque era um forno de 700 quilos, Sim. né? É. Mas E só por nível de curiosidade que me perguntam muito, que dificuldade você encontrou para montar um forno desse no apartamento? Só para, eu sei que não era da temática, mas só porque é uma curiosidade, porque eu me pergunto e sempre falam sobre isso, e como eu nunca tive isso, eu não sei nem te responder. porque o forno era 220, ele não era trifásico. Sim, E é um forno da Jung, e ele tem paredes muito espessas, então ele conserva muito calor, ele é muito eficaz no funcionamento. E numa ligação 220, ele consome igual consome uma secadora de roupas que fica muito. Só que ele fica muito tempo ligado, né? Ele fica ligado sim, horas. Mas o consumo dele é mais ou menos semelhante ao da secadora de roupas, ou uma lava-louça, essas máquinas que geram calor. bacana. Ah, legal, é bom saber o pessoal aí que tem curiosidade para saber sobre se Crescia dá para ter. de energia, viu? Crescia muito o É? consumo de energia. É? Tivesse uma secadora ligada 10 horas. O Nossa, consumo é.
fica caro, não é barato, né? Ah, Mas é o é, mesmo custo que você tem para determinados eletrodomésticos, né? É por sim, hora. sim, com certeza. Com certeza. Mas aí é assim, né? A pessoa tem que ver por questões também que, é igual eu tô falando, aqui em São Paulo muita gente mora em apartamento, né? Tem essa dificuldade, aí tem que pensar tudo nessas questões, né? De como você vai instalar, como é que você vai fazer, se tem. Mas isso aí é só um detalhe que eu te perguntei, porque eu vi aquilo sendo feito, você postou lá, não lembro se foi no Instagram, alguma coisa, e me chamou a atenção de ver aquilo saindo do apartamento, o forno daquele tamanho. É, então foi muito interessante isso. Mas legal. Aí a gente já falado que a gente ia falar um pouquinho sobre algumas técnicas, algumas coisas sobre secagem. Depois o pessoal com certeza vai ter as dúvidas. Já tem uma aqui, qual tamanho era o seu forno, desse forno que a gente estava falando, né? É bem grande. Eu não tenho aqui. É que eu tenho um folheto aqui do ateliê, da fábrica, Ah, tá? legal. Né? É, o meu Você conta forno com ele quantos tornos tem. lá? Oi, desculpa. Tá cortando, eu não consegui te ouvir. Repete, por favor. O tamanho do forno, ele tem Isso. somente 60 por 60 por 50. Mas externo, ele é quase o dobro, Interno. Não, mais é 20, bem mais grande. cada lado. É 1,20 por 1,80, mais ou menos. Ele é É grande, ele bem grande. porta, eu tive que quebrar uma parede para enfiar ele num quartinho. Ele não passa em porta. Sim. Mas ele Bacana. ficou aqui de 2013 até 2019. Foram 5 anos 5 anos. usados e aí desci e tenho usado ele. O que desgasta mais são as prateleiras, né? Sim. Elas acabam empenando, É, rachando, então você tem que trocar quando não escorre esmalte que você tem que raspar e dar uma, uma cobertura em cima, né? Com sim. etc. Legal. Sua experiência também, assim, você também desenvolve seus esmaltes, né? Você trabalha, você faz formulação, né? Eu gosto Isso muito, Isa. Gosto muito. isso E é legal. Você tem esmalte publicado lá no Glaze, né? No tenho, site. tenho. Legal. Isso é uma iniciativa legal também, de fazer um trabalho de publicação muito bom. Isso aí, o pessoal tem que costumar fazer esse tipo de trabalho, vai ficar bem legal. A gente tem um site que, acho que muita gente já falei dele, já fiz live sobre ele aqui, mas é um site que dá para você colocar suas receitas, montar seus bancos de dados, e se você quiser disponibilizar, você pode disponibilizar a receita para o pessoal do mundo inteiro poder experimentar e testar no seu ateliê e ver os resultados que dá. Muito bacana. Vamos lá, gente. Só sobre. Agora vamos falar um pouquinho sobre o tema que a gente tinha falado, que a gente ia falar sobre secagem. Né? A gente não combinou coisa assim, sobre o que a gente ia falar, sobre que material, se é sobre peças de torno ou peças de modelagem, mas você fica à vontade. Se você quiser comentar, falar alguma coisa, você falou que você tinha feito um release aí, Roteirinho, né? Isso, Das coisas que interferem na secagem, que fazem parte legal. da secagem, né? Então, assim, a primeira coisa é o clima, né? Se o clima está seco, lógico, vai tudo secar mais rápido. Se chove muitos dias, vai secar mais lento, né? O ambiente. Cada pessoa que tem seu ateliê, às vezes você reserva uma área para fazer, para pôr as tuas peças para secar, né? Então você tem que ter um ambiente propício para secagem. Então não pode ter corrente de vento. De repente você fala, vou pôr aqui perto da janela. Aí você vê que teu prato empenou, porque da janela veio o ar mais quente, de dentro veio o ar mais frio. Então a secagem deformou a tua peça, né? Aí tem os tipos de argila. Tem argilas com mais chamote, elas tendem a secar um pouco melhor, um pouco mais rápido do que as argilas
com grão mais miúdo, né? Aquelas mais lisinhas, Isso. gostosinhas, elas demoram um pouco mais para secar, né? Aí, o que que eu marquei? Eu marquei a espessura da peça. Você ia perguntar alguma coisa? Não, não, é que tá vindo umas perguntas aqui, eu tô tentando só ir memorizando para depois a gente fazer, mas vai, segue daí. Tá. A espessura da peça. Então, se você faz uma peça muito grossa embaixo, um vaso, por exemplo, grossa embaixo, fina em cima, você tem que cobrir a parte de cima para que a parte de baixo, que está mais grossa, secar um pouco mais rápido do que a parte de cima. Ou você pode emborcar as peças. Tem gente que vai virando as peças. Isso é interessante. Vira o vaso de cabeça para baixo, deixa secar mais o fundo dele, né? Depende da técnica também. Então, peças em torno, por exemplo, pratos, você tem que passar o fiozinho. Por que que você passa o Sim, fiozinho? Para entrar o ar embaixo do prato, para ele também conseguir secar. E se aquele ar, mesmo fininho, quando você passou o fiozinho fininho, aquele ar não entra embaixo do prato, a tendência dele é colar novamente, as bordas vão secar e vão repuxar. E ele vai ter uma rachadura no meio. Então, passar o fiozinho, cobrir a borda do prato, secagem lenta. Eu sempre recomendo secagem lenta. O que acontece? Quando a gente está numa escola, a gente vai fazer aula, você chega lá, faz a aula de torno, você deixa a tua peça e você volta dali uma semana, ela foi ensacada, ela foi cuidada por outra pessoa. Você, sim, aluno, só sabe sentar no torno e fazer a peça. Você não é sabe verdade. eu ao longo daquela semana? Será que ficou um dia? Será que ficou dois? Será, né? Então, isso faz parte do processo, é muito importante. E você é aluno, você não participa desse processo. Você só participa do fazer e depois do acabamento da peça. E isso tem que se tornar uma curiosidade para o aluno, porque é uma grande parte do sucesso da Do sua peça processo, é, sim, é a sim. secagem, né? Isso. Aí você tem placa. Quando você faz placa, dependendo da superfície que você usa, se você usar superfícies que não absorvem a umidade, o EVA, por exemplo, não pode deixar muito tempo sobre o EVA, porque o EVA ele não deixa secar, a menos que você queira uma placa úmida durante muito tempo. E a tendência das placas é empenar, então as placas têm que ser secas sobre superfície de madeira, sobre uma superfície que absorva a umidade e também usar o mesmo sistema do vaso, virar do outro lado. Se você quer uma coisa plana, vira do outro lado. Aí tem o formato e o tamanho da peça, né? Que isso também interfere. Se você faz uma escultura, digamos, que tem um jarro que tenha um bico, né? Ali você tem que já cuidar enquanto você está construindo. Ela já está secando enquanto você está Já vai construindo. secando na hora que você vai trabalhando, né? Plástico nas partes mais finas, protege a tua peça com um perfexinho úmido, vai protegendo para ela não ir secando a parte das bordas ou as partes mais finas. Quando eu estive na China, perdão, eu estive em Bandol, num congresso, e, eu vi uma apresentação onde eles usavam maçarico. Fiquei pasma de ver, né? Que são países frios e que têm inverno muito rigoroso, eles usam água quente, eles usam o maçarico, né? Porque a argila congela também. Nossa, é E, verdade, né? e essa
essa coisa do maçarico, eu falei, nossa, mas é possível isso? Mas eram peças enormes que eles faziam e colavam umas sobre a outra. Então, nesse caso, eles precisavam que elas secasse a um ponto de resistência Para que, suportar, né, a outra. que suportasse a outra parte para fazer a colagem. Aqui no Brasil, a gente não vê ninguém usando maçarico, né? A menos que seja uma demonstração para uma coisa muito rápida. Secador de cabelos. Tem gente que fala, vou usar o secador de cabelos. Eu não tenho experiência disso. A minha experiência é secagem lenta. Eu exercitei muito essa paciência de Isso é esperar legal. a peça do tempo dela. Eu tenho uma peça lá que vocês devem ver no meu. Ela é uma bolinha cheia de spikes, de espinhos. Eu vi. Aquilo foi tudo colado um por um. Elas ficaram uns 20 dias secando assim, com saco plástico aberto em cima. Para não dar... Pegar. Assim, Isso é legal. eu fiquei muito satisfeita com o resultado, porque de todas elas, eu não tive nenhuma que trincasse ou quebrasse, ou tivesse algum problema de descolar os espinhinhos. Porque cada uma tinha 10 espinhos colados. E elas eram recortadas, inclusive era uma tampa para um drink. Então, peça que tem asinha, biquíni, coladas, seca no saco aberto, que não pegue vento de ângulos nenhum, né? Eu estou vendo alguém falando que usa secador e estufa com lâmpada. Estufa com lâmpada. Então, eu nunca usei, tá? Mas em Curalmila elas fazem essa secagem. Ela põe um ventilador com a lâmpada aquece o ar e o ventilador circula o ar. Circula. Pallet, tá? Dentro de um pallet. Então, é um ambiente assim, com muitas prateleiras, não seca uniformemente, a gente percebe quando entra para ver. Mas o resultado foi bom. Foi bom depois. Eu acho que nessa parte aí a pessoa tem que experimentar, né, para ela ver o que ela vai ter de resultado, se vai ter problema. Porque também tem uma adaptação com as argilas, né? Brasil é um lugar que tem climas diferentes. Aqui a gente tem. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa aqui, o José, o João, na verdade, lá de Salvador. Aí eu vi ele trabalhando, ele estava suando lá e tal. Eu falei, nossa, é um ambiente de praia, com muita umidade. Então tem isso também. Aqui a gente tem toda essa variação. Hoje, por exemplo, vou dar um exemplo. Estou secando uma peça que eu fiz de modelagem aqui e já faz uns dias, uma semana mais ou menos, estou trabalhando nela e ela está sempre descansando lá no saco, no plástico, enquanto eu estou mexendo nela. E hoje o clima mudou aqui em São Paulo, já está super ameno, já está bem frio, tudo isso. E aí, por experiência, eu já olho para a peça e já falo, olha, hoje o clima já está condizente que eu posso deixar minha peça ali um pouquinho descoberta, que ela não vai sofrer tanta interferência como se fosse sofrer num dia que tivesse muito calor, muito vento, muita umidade, né? Então, acho que também tem essas questões. Mas eu sou adepto ao que você falou. Eu faço uma secagem lenta. Eu não gosto, nem penso em secar rapidamente, por conta que eu já tive experiências que não foram agradáveis para fazer isso. Faço com pecinhas pequenas quando eu preciso de velocidade, né? Tipo, coisa que eu faço muito pequenininha, que eu preciso queimar rápido, coisa que eu faço. Mas a peça passou de um certo porte, eu já não faço mais, já é uma secagem... Até meio quilo, né? Até assim, um bolsinho, quilo, você consegue acelerar uma xicrinha de café, um copinho de bebidinhas pequenininho e tal. Você consegue acelerar, mas aumentou um pouco isso, já começa a É verdade. O acúmulo de água, a parede, tudo é maior, né? Você tem uma peça, uma contração muito maior, né? Uma retração maior.
Uma pessoa tá falando aqui, eu conheço um oleiro que seca no sol e coloca a peça úmida no forno e não racha. É uma experiência de cada um, ele conhece muito bem a argila dele, né? Ele tem uma argila, muitas vezes, uma argila bem mais grossa, né? Que tem muito material grosso no meio, então isso ajuda bastante, né? Fizeram uma pergunta aqui, vamos imaginar se o seguinte, perguntaram assim, você falou de torno, torno é relativamente uma coisa mais tranquila, mais uma peça de plástico. Eu vi que você estava construindo uma peça muito bonita lá nas fotos lá que você fez umas colagens de vários ângulos e tal, usando um molde como apoio para dar a curva, tudo bem. Aí perguntaram assim, mas como virar uma peça dessa, né? É porque acho que as pessoas não entenderam ainda meio que o processo, né? Não é necessariamente você vai virar aquilo naquele exato momento que ela está mole, né? Você vai trabalhar nela um pouco e depois você vai ganhar um ponto. Fala um pouquinho para o pessoal, assim, que tem gente que já está no processo, mas tem gente que não entende muito bem o processo das fases de secagem de uma peça. Então, assim, o barro, ele fala com a gente, né? Se você... você falou uma palavra mágica, experiência. Na minha experiência, a gente vai aprendendo a partir dos erros, né? E na experiência da gente, a gente vai sabendo a hora que ele já perdeu umidade suficiente para estar estruturado, mas ele ainda tem umidade para ser colado. Porque tem um ponto que é limite, né? Se ele seca muito, você não consegue mais colar. E se ele seca pouco, você também não consegue colar porque ele está mole. Então, ele tem que estar... Você está falando daquela peça que eu fiz dentro da forma. Então, eu fiz várias, deixei algumas em cima da esponja, mais ou menos no formato, para acabar de secar. Uma no gesso. E só quando elas estavam, a rigor, meio rígidas mesmo, que eu fiz a colagem. Até a primeira delas não deu muito certo, fez uma rachadinha numa das emendas. Mas eu fiz 3 peças daquela e as outras deram um bom resultado. Agora, é experiência. Isso. E quem está começando precisa ter humildade. Porque... Exatamente, você falou ali, eu ia te interromper exatamente nesse ponto. A gente precisa aprender a ouvir as pessoas que já têm experiência, né? E já passou por esse processo, aquelas pessoas que estão dispostas a mostrar, a ensinar. Aí depois que você ouve, você acata e você faz. Se você quiser experimentar, tentar diferente, você pode tentar diferente. Mas a experiência de pessoas que já fez é muito importante a gente ouvir, né? E tentar copiar, né? Então, é que o professor sempre quer o sucesso do aluno. E o aluno, às vezes, é muito afoito. Ele quer mais rápido do que a coisa acontece de fato, né? E a cerâmica é um grande aprendizado de ansiedade, de humildade, porque é lento mesmo. E pergunta para quem já fez, né? Aquela pessoa já fez, eu fiz desse jeito, então, mas eu quero fazer daquele outro. Falou, olha, eu nunca fiz daquele outro jeito, eu só fiz desse. E desse tenho certeza que dá certo. Então, se você quer acertar, você aproveita aquele ensinamento, né? E continua fazendo a partir daquilo. Isso, você quer isso mesmo. Nada impede também do aluno pode errar. Né? Com erro também se aprende. Isso. Isso é muito legal. E você fala de uma outra... E a gente tem que entender, né? Isso todos os mestres, todos que fazem cerâmica falam a mesma coisa. Eles vão passar a vida inteira aprendendo. Você acabou de falar, eu fiz uma peça totalmente diferente daquilo que eu não estava acostumado a fazer, e eu fiz 3 peças, uma das peças trincaram. Quer dizer, cada peça que a gente constrói nova, porque é um universo extremamente vasto,
é uma etapa diferente, a gente não sabe como que ela vai se comportar, né? Então não são sempre, não é uma regra. Eu ontem estava conversando com a Heloísa e a gente falou sobre isso. Se existisse uma regra que falasse assim, olha, César, é assim que seca, é assim que queima e todas daqui para frente tudo vai dar certo, é perfeito, a gente contaria para todo mundo. Mas não tem isso, né? Eu acho que cada caso é um caso a ser estudado e seguido, e planejado, né? Então, acho que é isso. A vivência sua, a experiência conta muito, porque a gente já experimentou muitas coisas. Então, você tem uma noção, né, da experiência. Perguntaram uma coisa aqui. O tempo, mais ou menos assim, quando você tira suas peças do plástico e se ficar por muito, muito tempo no plástico, isso dá alguma diferença? Olha, eu digo que cerâmica é que nem bebê. Você tem que cuidar o tempo todo. Às vezes eu vou lá, tiro o plástico porque ele está muito úmido, viro ele do outro lado Úmido. e ensaco. Tá? Às vezes eu ponho uma folha de jornal em cima da peça e ponho saco plástico, porque aí essa folha de jornal vai absorvendo, né? As que ficam. Né? Porque o que acontece? Se você deixar muito tempo dentro do saco plástico, a peça vai suar. E aí aquela umidade vem para o plástico e aí ela cai de novo na sua peça. Se a sua peça é em ponto de osso, ela vai desmanchar com aquela água. Então, você tem que cuidar e observar o processo. Você tem que olhar, hoje ela está úmida por igual, não, aqui está mais seco, aqui está mais úmido. Esse plástico está muito molhado, tira, põe um plástico mais sequinho. Põe um jornal, uma folha de jornal para absorver a umidade do plástico. Cuidar que nem bebê. Isso aí. Cuida igual um bebê, exatamente. Mamadeira a cada 3 horas. Tem que cuidar mesmo. Isso aí. Vai lá, pode continuar. Às vezes, eu faço uma cortina de plástico na prateleira, só para proteger do vento. Isso também vale. Você faz uma cortina de um lado, uma cortina do outro, só para não pegar corrente de vento. Porque às vezes você abre uma porta, abre uma janela e ali fala, puxa, mas eu estava fazendo, estava tão certinho, estava tão bonito. Empenou. Bateu um vento. Uma coisa que eu experimentei há muito tempo e hoje eu vejo que é essa diferença, assim, no ateliê que eu trabalhava, a gente tinha muitas prateleiras, daquelas prateleiras de metal, né? E a gente, muitas vezes, por falta de hábito, não tinha madeira e coisa, a gente colocava as peças lá em cima. E eu observei que eu perdia muita peça. O número de perda de peça que eu colocava direto em cima dessas prateleiras, mesmo se eu colocasse com plástico ou jornal, eu tive essa dificuldade. Aí depois, com o tempo, hoje, por exemplo, no meu ateliê são todas prateleiras de madeira, né? E normalmente ela tem ou um plástico por baixo, um jornal, sempre coloco um jornal por baixo, porque eu gosto de pensar que eu preciso dar uma liberdade de movimento para a peça, né? Para ela não poder agarrar em nada. E, assim, meu número de perdas diminuiu muito por conta dessa mudança. E aí, quando eu vejo ateliê que tem esse tipo de material para acomodar suas peças, eu falo, usa madeira para pôr embaixo para você ajudar nesse processo de absorção, né? Acho que isso também ajuda bastante a gente pensar na onde a gente está colocando as peças também, né? Eu gosto de madeira porosa, né? Não aquelas lisinhas. Eu tenho lá bastante prateleira de alumínio e para começar a secagem vai sempre na madeirinha. Depois é que ela vai no alumínio e aí eu tenho as prateleiras de madeira onde a secagem final é feita. Mas o jornal é muito eficiente para você secar e cobrir também. Ele segura o vento, ele é bastante eficiente. Aqui está perguntando assim, posso queimar uma peça depois de um mês
não tem problema? Então, esse tempo concreto que a gente sabe, né? Um dia, uma semana, um mês, é meio que não existe na cerâmica. Você tem que estar vigilante para o seu trabalho e perceber, pelo peso, você percebe que a peça perdeu umidade. Às vezes ela fala, ai, Eu acho que a pergunta dela é mais tipo, desculpa. Acho que a pergunta dela é tipo assim, vamos dizer que ela não tenha forno, não tenha nada, e ela precisa deixar essa peça lá guardada por um mês, em ponto de osso, e depois ela fazer o forno. Acho que foi meio que essa pergunta que ela fez, eu acho. pode queimar depois de o tempo que for que elas estiverem no osso. Tem peças que ficam, a gente esquece de queimar, ou ficam lá e falam, essa aqui Eu não já tá. deixei mais de um ano. É, elas vão ficando até meio... Vão escurecendo, né? Elas ficam com um colorido, né? Um É, vinho. isso. Então, Hoje a gente estava discutindo isso num grupo de WhatsApp, uma pessoa fez essa pergunta, e aí a Carol, que eu não sei se ela está ouvindo a gente aqui, ela respondeu que isso é uma reação química dos esqueço o nome agora. Se a Carol tiver, ela coloca para a gente. Mas é uma reação química dos sais que tem na própria água da argila, que faz com que ela fique escura depois que, se você não queima, ela fica lá descansando. A gente estava discutindo sobre isso e ela respondeu. ela oxida. Isso. Secar dentro do armário pode? Eu acho que compromete o armário, porque aquela umidade da cerâmica vai para o seu armário de madeira, você fecha, e daqui a pouco você vai ver que a porta do seu armário empenou, a prateleira. Depende da sua disponibilidade com esse imóvel, né? Se for um armário só para isso, de repente, não tem problema. Né? A Eliane está falando. Quando eu falei Pode Curalmila, falar. eu falei pallet, mas era dentro de um container. Era um container. A Cris Cris Couto acabou de colocar aqui. Aqui a Eliane está falando, a Elisângela está falando assim, seria interessante se vocês mostrarem no ateliê. Só uma breve explicação, é que a gente está trocando um papo, né? Eu acho que hoje você está em casa, né? Uma ideia. E aí, assim, fica inviável numa live a gente poder fazer essa interação de mostrar. Mas só para ficar claro, por exemplo, eu tenho vídeos que eu mostro o meu espaço e como você tem um ateliê coworker que está lá aberto também, eu acho que você recebe as pessoas e eu não sei de você, mas quando eu recebo as pessoas aqui, eu conto tanto, a minha esposa até reclama que eu falo tanto do processo, ensino, mostro tudo, por conta de paixão mesmo, de gostar. Então, é muito isso. Tem vídeos na internet também, eu ensino tudo, então acho que dá para você ter uma ideia, a gente pode para pegar isso, né? Quando você coloca jornal, precisa de saco plástico, foi aquilo que você falou, né? Mas para tirar a umidade dentro do saco plástico e sem o saco plástico para proteger, né? Não, se tiver colagem, né? Asinha, alcinha, biquinho, essas coisas, é bom deixar no saco plástico. Senão, só o jornal resolve. Isso. É porque tem aquela coisa dos dois pontos das massas sendo coladas, né? E elas têm que Muitas vezes. mesma unidade juntas, né? Isso. E aí, muitas vezes, você precisa corrigir isso fazendo uma estufa do plástico para que a umidade passe para as duas e tenha isso. E uma pergunta, nas suas colagens, você costuma trabalhar mais com barbutina? Você faz algum preparo assim que você gosta para fazer colagem? Participar da conversa. Estão dormindo aqui do ladinho aqui. Eu uso barbutina, o mesmo barro que eu estou trabalhando. Sim. Tá? E depois que eu ponho a barbutina, eu colo as duas partes, eu uso uma cobrinha do barro mais maciozinho para completar a colagem. Eu faço uma cobrinha, Legal. ponho na fresta, uso pincel e a esponja também.
Nossa. bastante pressão, colar bem, né? Aí dentro, põe Isso. dentro. Aqui responderam, o Ivo respondeu, esse negócio da peça ficar escura, o nome chama eflorescência, que é Ai, é, tem isso também, vamos ver, uns esmaltes. fica seca e escura. Se ela ficar muito seca, mais escura, prejudica a esmaltação? Eu acho que não. Não, eu também acredito que não. Eu acho que o problema da esmaltação é o pó, sujeira e É gordura, depois de esse tipo de coisa, né? depois de É biscoito. isso, depois de biscoitado. Porque às vezes a gente faz o biscoito e deixa a peça lá muito tempo. Aí você tem que lavar bem com detergente, tirar as gorduras, os pós todos antes de esmaltar, né? Isso. Lindo. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Estou tentando. Mas existe outro material. Deixa eu ver aqui. Mas existe outro material para colagem? Então, é que assim, respondendo, porque eu já mostrei vários materiais aqui, já expliquei para o pessoal. Existe o que a gente chama de água mágica, quem quiser procurar na internet acha, que é um preparado feito com silicato de sódio e carbonato de sódio, que ajuda também no processo de colagem. Eu aprendi com uma americana e ela disponibiliza lá a receita e ajuda para pequenas colagens, é muito bom. Não sei, por isso que eu te perguntei se você usava algum outro método para fazer suas colagens. Eu uso vinagre, mas o vinagre eu uso mais para fazer restauro. Se a peça já foi colada e deu alguma trinca, alguma coisa, aí eu faço a barbotina com um pouquinho de vinagre e ponho e faço o restauro, não a colagem. Legal. Isso, legal. Quando você faz placa, você usa algum tipo de peso, alguma coisa para secar suas placas? Não, mas Pratos de placa? é complicado. Não é uma coisa que eu tenho facilidade. As minhas também empenam, às vezes eu uso formas, tal, às vezes uso peso, mas depende de algum fator que eu não sei qual é. Pessoal que está assistindo aí, ó, eu vou dar spoiler já dos próximos aí. Na segunda-feira, a gente vai bater um papo com o Tácito Fernandes. Aí quem conhece o Tácito Fernandes sabe um pouquinho do trabalho dele com placa. Ele vai poder contar algumas histórias e explicar um pouquinho sobre o processo dele de placa no torno, né? De placa, não, porque ele é especialista. Tá? Aí vai ter uma live bacana aí. Estão perguntando qual o nome, César. Se for da água que eu falei, procure na internet como... Se você colocar água mágica para cerâmica, tem uma receita que eu publiquei num blog há muitos anos atrás. Ou então você coloca em inglês, Magic Water Ceramic, e já vai lá para o site da Americana, que ela ensina todos os processos para você fabricar e tem todos os materiais sendo vendidos na Arte Brasil. Do ateliê já falaram disso, né? Pode falar. Do vinagre, né? É que o vinagre, ele é ácido, ele é um meio ácido. Isso. Tem outros ácidos que o pessoal usa, mas o vinagre, sim, é uma coisa tão fácil para a gente que é dona de casa, ele está ali, né? E ele resolve. É verdade. Ele resolve, porque ele faz meio que um ataque ácido, então aquele lugar que estava rachadinho, que não fez uma boa colagem, ele ataca um pouquinho mais profundo e aí você refaz a colagem e funciona. Legal. Isso aí são as experiências do pessoal. É uma outra coisa que sempre me perguntam e é difícil de responder, porque assim, o pessoal encara muito assim, a cerâmica ela tem esses problemas de rachar, de coisas assim, sempre falam. E sempre vem, manda uma foto, rachou aquele prato lá, aquela coisa, aquela peça que ele fez, tem como eu consertar?
a gente fala assim, né? Igual você falou, uma pequena trinca, uma pequena coisa, a gente dá um jeito, né? Mas tem coisas que bola para frente, né? Aquela rachadura no meio do prato, quase de fora a fora, aquilo é impossível de arrumar. Eu já tentei várias vezes, assim, é um desafio. Eu falo, dessa vez eu vou conseguir. Mas não arruma. Não arruma porque já secou muito e já puxou muito. Aí você passa, recicla e faz outro. É Sabe? verdade. Tem um vídeo que a gente, que de vez em quando eu passo pro pessoal, que é muito engraçado. É uma pessoa que ela fala no vídeo, né? Vou ensinar todo um processo para você recuperar um prato. Ele está com um prato assim, com uma rachadura bem grande. E aí ele começa na colagem, faz umas laminhas, explica, tá em inglês, tal. Aí passa tudo, não sei o quê. Aí aquela esperança de que vai dar certo, aí ele termina de passar, ele pega um negócio assim, pá, o prato em cima. Porque tem hora que, infelizmente, é partir para reciclagem, porque não tem jeito. Não existe, de novo, gente, não existe uma fórmula mágica, tá? Não tem. Existem muitos métodos que eu já vi, muitas pessoas que já conseguiram resultados com outros materiais, com coisa assim. Mas na prática, no dia a dia, é isso que a gente sofre, infelizmente, né? Deixa eu ver mais, tem alguma coisa aqui. Dedicação. É muita dedicação. Assim, muita paciência. Tem que ter paciência, tem que ir com calma. E a argila, ela tem os limites dela, né? Às vezes, assim, você está fazendo um torno, você não pode alisar demais, encharcar demais. Como é que você sabe qual que é esse limite? Só fazendo. É só fazendo. Porque mesmo quando você está fazendo uma placa, você começa a usar a laminazinha, dar uma alisada nela. Se você alisa demais, alguma coisa acontece. Tem pergunta. Tem filho, não pode ser super mimado. Pode mimar Tá certo. pode super mimar. Tá certo, certíssimo. E praticar o desapego também, né? Tem que... Quebrou. Isso é difícil para quem tá começando, né? É verdade, é verdade. Aqui tem corta a peça no torno para ver como é que ela foi construída. É uma dor imensa para quem está... É verdade. Aqui, mas tem perguntas que o pessoal já foi respondendo. Agradeço aí quem está ajudando nas respostas. Perguntaram a quantidade de vinagre, já respondeu. Tem umas... mel também cola, perguntaram aqui. Aí, viu? Então, gente, eu acho que assim, o que a gente tem que tirar dessa conversa que a gente teve aqui até agora sobre esse negócio de colagem? Tem alguns casos que dá para você fazer alguma possibilidade, né, de recuperação. Tem casos que é difícil. E outra coisa, sobre a secagem. A melhor secagem, isso já está, a gente já sabe, muita gente sabe, a melhor secagem é a secagem mais lenta, né? Igual a Raquel falou, se você colocar no plástico, o plástico retarda a secagem, mas também você tem que tomar cuidado com a umidade que gera dentro do plástico, pode interferir na peça também. Então é isso que a gente precisa pensar nessas questões também, né? O ambiente, tudo isso. Eu acho que é muito isso. Não existe muito segredo, assim, na verdade não tem segredo, né? Existe uma troca de experiência, né? Experiência, justamente. E o que faz o aprendizado é a experiência. Então, a gente começa experimentando muito, depois a gente vai se especializando, vai escolhendo o que gosta e vai diminuindo os riscos e as perdas, né? Porque aí você opta, vou usar essa argila que eu me dou bem com ela, aí eu vou fazer esse esmalte que... Deixa eu só te interromper, a gente tem 1 hora de conversa e o Instagram corta, e agora ele vai cortar a gente, tá? Só para o pessoal, a gente volta aqui para a gente
concluir o assunto aqui e continuar a conversa rapidamente. Então é só todo mundo voltar para a live de novo, vou encerrar e a gente volta, tá bom? Só vai cortar porque só temos 1 hora. Já voltamos daqui a pouco.